Vamos fazer uma breve revisão de bioeletrogênese do nervo, falar um pouquinho sobre potencial de equilíbrio, potencial de membrana e potencial de ação. Então vamos lembrar que o nervo, como muitas das células do nosso corpo, ela tem uma membrana semipermeável e a gente resumir aqui as diferenças de concentração do meio intracelular. Então a gente tem um nervo. Então do lado de fora desse nervo a gente tem concentrações diferentes de íons e do lado de fora desse íon, dessa célula neural, a concentração de sódio gira em torno de aproximadamente 140 miliequivalente litro. Dentro da célula, o sódio está uma concentração bem mais baixa, gira em torno de 10 miliequivalentes litro. O outro íon abundante que a gente tem nesses neurônios é o íon potássio. O íon potássio está mais concentrado dentro da célula, aproximadamente 150 miliequivalentes litro. E do lado de fora, meio extracelular, a concentração de potássio ela é bastante estável, ela gira em torno de 3,5 a 5 milimolar, vou botar aqui 4 milimolar ou miliequivalentes litro. Outro íon abundante que a gente tem bastante, o íon cálcio, né? Tem uma concentração bem alta do lado de fora, da ordem de 1,5 milimolar no meio extracelular, e aqui dentro da célula esse cálcio também tem uma concentração bem baixa, em torno da ordem de grandeza de 10 a menos 7 molar. Então, íons cloreto, a gente tem bastante íons cloreto no meio extracelular, aproximadamente uns 110 miliequivalentes litro, e dentro da célula, cloreto está algo em torno de 15 miliequivalentes litro. Então, o outro ânion que acompanha o sódio, se vocês observarem, a gente colocou aqui o cloreto com 110 miliequivalentes, mas a gente tem sódio com 140, então tem algum outro ânion que acompanha o sódio, que é o que? O bicarbonato. Então, o HCO3 menos, aproximadamente uns 23 miliequivalentes, né? 23 a 25, 23 miliequivalentes litro. Dentro da célula, além disso, a gente tem o quê? Uma série de ânions, fosfato, sulfato, que tem cargas negativas. Então, a gente tem aqui fosfatos, sulfatos, proteínas carregadas negativamente. Então, o conjunto desses ânions e mais a ação da sódio-potássio ATPase, que é uma bomba de membrana, né, que é eletrogênica, ela extrusa 3 íons sódios e joga para dentro 2 íons potássio. Então ela é uma bomba, uma proteína que hidrolisa ATP e que gera uma certa eletronegatividade dentro da célula. Então quando esse neurônio está em repouso, então aqui dentro a gente tem uma negatividade em relação ao meio extracelular. Ora, por que essa célula, sendo então semipermeável, como a gente já falou, tendo canais iônicos que podem deixar passar os íons, por que existe então essa diferença tão grande na concentração de íons do meio externo para o meio interno? Por que a gente tem mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro? Por que tem mais potássio do lado de dentro da célula do que do lado de fora? Então, a resposta a isso é porque a célula, quando ela está em equilíbrio, então, os canais iônicos que vão deixar as células, esses íons passarem, eles têm uma permeabilidade relativa. Ou seja, ele pode estar aberto, fechado ou inativo, permitindo ou não a passagem de íon. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma situação de repouso, uma situação de equilíbrio, em que essas concentrações se mantêm diferentes, mas se de repente eu vou abrir aqui um canal iônico para o sódio, né? Então lembrem que os neurônios, os canais, a gente tem uma série de canais iônicos, e esses canais iônicos
o canal para sódio, ele é um tipo de chamado canal de sódio voltagem dependente. Então, um canal de sódio voltagem dependente, ele tem um gate externo, que quando a célula está em repouso, esse gate fecha o canal, e um gate interno que fica aberto quando a célula está em repouso. De forma que esse canal iônico de sódio, que é voltagem dependente, a gente pode encontrar ele em três formas, né? Ele pode estar no repouso elétrico, durante o repouso elétrico, esse ele está fechado, tá F de fechado aqui. Quando essa membrana se despolariza com a despolarização, esse gate externo aqui se abre, e quando esse gate externo aqui que estava fechado se abre, essa abertura do canal do sódio permite então um fluxo de íons através da membrana. À medida que os íons se movimentam para dentro da célula, a célula vai despolarizar, e com a despolarização acontece que esse canal de sódio fica inativado. A inativação desse canal de sódio voltagem dependente ocorre porque esse gate interno se fecha, enquanto o gate externo, então o gate interno se fecha, enquanto o externo ainda está aberto. Mas como o gate interno está fechado, o íon sódio não pode passar. Então esse estado do canal é chamado de estado inativo. E para que o canal se abra novamente e permita o fluxo de íons, é preciso que o canal voltagem dependente passe do estado inativo para o estado fechado. Ou seja, novamente o gate interno vai se abrir e o gate externo se fecha. Então são esses três estados do canal de sódio voltagem dependente. Então, imagine esse exemplo que a gente deu, em um determinado instante, eu vou despolarizar a membrana e abrir um canal de sódio. O que vai acontecer com o sódio? Então, o sódio, ele vai passar por esse canal, muito bem, mas a gente tem sódio do lado de fora e sódio do lado de dentro. Então, esse sódio vai passar de dentro para fora ou de fora para dentro da célula? Então, o que rege, qual é a força que rege o movimento desse íon através dessa membrana? Então, essa pergunta ela foi feita há muitos anos por um pesquisador chamado Nertz, né? Nertz. Então, o Nertz fez um cálculo teórico de qual seria o equilíbrio para cada íon. Se a gente pensar bem, quais são as duas forças que regem o movimento de íons através da membrana? O gradiente. Então, quais são as duas forças? Então, as forças que regem o movimento de íons na membrana. Quais são? O gradiente de concentração do íon. E 2, o gradiente elétrico desse íon. No conjunto, a gente chama isso aqui de gradiente eletroquímico. Então, o gradiente de concentração, ora, quando eu abrir o canal de sódio, o sódio vai passar do local onde ele está em maior concentração para o local onde ele está em menor concentração. Então, quando eu abrir um canal de sódio, ele vai querer entrar aqui dentro dessa célula neuronal. E o outro fator que rege, a outra força, é o gradiente elétrico. Ora, o íon sódio, ele é positivo. E quando a célula está em repouso, aqui dentro é negativo. Então, ele é atraído para dentro da célula. Então, veja que se eu abrir um canal de sódio nessa célula neuronal, duas forças vão determinar o movimento desse íon na membrana. O gradiente elétrico e o gradiente químico, ou seja, o gradiente eletroquímico. Então, favorecido pelo gradiente químico, o sódio vai entrar. E favorecido pelo
gradiente elétrico também. Então veja que as duas forças promovem o movimento desse íon através da membrana. E aí a gente pergunta, até quando que o íon sódio vai entrar? Quando que vai haver equilíbrio da entrada desse íon? Então essa foi a pergunta que Nertz estudou e fez um cálculo matemático através de uma fórmula, e ele então calculou em que momento para qualquer íon, né? Então está falando do íon sódio aqui. Então, para qualquer íon, que momento aquele íon estaria em equilíbrio? Então, a quantidade que entra e a quantidade que sai na célula iria estar em equilíbrio. Então, o fluxo de íons estaria em equilíbrio. Então, esse foi o cálculo da equação de Nertz. Então, nessa equação de Nertz, ele calcula o quê? A voltagem. Então, aqui a gente tem uma célula com diferenças de potencial entre o meio interno e externo. Então, ele calcula a voltagem que vai equilibrar essa diferença de concentração. Então, esse é o conceito do potencial de equilíbrio de Nertz. É a voltagem que equilibra essa diferença de concentração. Então, Nertz definiu, então, vou colocar aqui uma fórmula, e essa fórmula que é chamada de equação de Nertz, né? A equação de Nertz. Essa fórmula, então, a gente consegue calcular o potencial de equilíbrio para os íons, ou seja, a voltagem que vai equilibrar essa diferença de concentração. Então, vamos começar pelo íon sódio. Qual seria a voltagem em que a quantidade de íon sódio que entra e que sai estaria em equilíbrio? Não quer dizer que para de entrar ou sair, não, está em equilíbrio. A quantidade que entra, a quantidade que sai está equilibrada. Então, ele fez uma série de cálculos, e esses cálculos foram determinados, por exemplo, pela constante universal dos gases, pela temperatura, a diferença de voltagem através da membrana, pela valência do íon. Mas, resumidamente, a gente pode, fica mais fácil para a gente entender, resumir a equação de Nertz por esse 61,5, que é a constante, log, na base 10, da concentração do íon, se ele for um cátion, né, no meio extracelular, dividido pela concentração desse íon no meio intracelular. Lembrando que se for um ânion, a gente inverte aqui e mantém o 61,5, mantém o sinal. Então, se fosse o cloreto, eu botaria o cloreto interno pelo cloreto externo. Então, com essa fórmula, Nertz conseguiu determinar em que diferença de potencial para o sódio haveria um equilíbrio. Então, jogando ali na fórmula, o potencial de equilíbrio para o sódio vai ser o quê? 61,5 log, concentração do sódio do lado de fora, 140 miliequivalentes, concentração dentro da célula em torno de 10 a 14, né, 10 miliequivalentes. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente teria um valor de 60 milivolts. Então, foi convencionado que de se colocar um valor aqui, uma carga, então, mais 60 milivolts, para expressar a carga que está aqui dentro da célula quando esse íon atingir o equilíbrio. Ou seja, para o sódio, vai haver um equilíbrio quando a diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno for de 60 milivolts, sendo que dentro está positivo. Então, o potencial de equilíbrio para o sódio representa o quê? Quando houver uma diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno, que for de 60 milivolts, sendo que a parte interna estiver positiva, para o sódio está em equilíbrio. Para ele o que entra e o que sai se mantém estável. E aí Nertz calculou esse potencial de equilíbrio para todos os íons, e foi, por exemplo, para o potássio, é só jogar aqui na fórmula. Para o potássio, o potencial de equilíbrio dele dá em torno de menos 90 milivolts, e ele foi fazendo esse cálculo para todos os íons. Então, isso quer dizer que
o equilíbrio para ele, né, o fluxo que entra e sai, seria atingido quando a diferença de potencial fosse 60, estando positivo dentro. Para o cloreto, o equilíbrio seria atingido quando a diferença de potencial entre o meio externo e interno fosse de 90, sendo que a parte interna estaria negativa. Bom, como a célula tem muito mais íons do que apenas o potássio, o sódio, e ele calculou o cloreto, o cálcio, anos depois, 3 pesquisadores, 3 fisicoquímicos, fizeram um cálculo do que eles chamaram de potencial de equilíbrio da membrana. O potencial de equilíbrio da membrana é calculado o quê? O equilíbrio que a célula vai ter em repouso, considerando todos os íons. A gente sabe que não é só o sódio que comanda o movimento, não é só o potássio, então eles pensaram em todos os íons. Então eles pensaram, esses 3 pesquisadores fizeram um cálculo, e essa equação é chamada da equação do campo constante também, né? Equação do campo constante. E é a equação, né, o potencial de equilíbrio da membrana, vou chamar de EM. Então, o potencial de equilíbrio da membrana, ela vai levar em consideração o potencial de equilíbrio dos íons, vou botar aqui, ó, e, né, versus a permeabilidade da membrana a esses íons. Ora, mas espera aí, vamos entender direito isso aí. Deixa eu apagar isso aqui para a gente explicar melhor isso. Bom, pensa que a gente nessa célula aqui, quando a gente abrir o canal de sódio, está passando íon, né? Toda vez que passa íon na membrana, né, o íon gera corrente, né? A passagem de íons pela membrana gera corrente. Então, a passagem de íon do sódio está gerando corrente. Ora, essa corrente, em analogia, a gente pode medir ela por analogia à lei de Ohm, em que a gente tem que V é igual a RI, a gente pode medir esse I, que é a corrente. Então, I vai ser igual ao quê? V, ou melhor, delta V, né, variação de voltagem de um lado e outro da membrana, dividido pela resistência. Ora, a resistência à passagem de íons é o inverso, a R é 1 sobre condutância, né? Quanto maior a resistência da membrana à passagem de um íon, menor a condutância. O oposto, quanto mais fácil um íon é de passar, ou seja, quanto maior a condutância dessa membrana a um íon, menor a resistência da membrana a esse íon. Então, a gente pode fazer essa transformação aqui, ó. I vai ser igual delta V vezes o R, a gente troca por 1 sobre G, ele tá aqui, vai ficar, desculpa aqui, dividido, né? Dividido por 1 sobre G, né? A corrente vai ser igual delta V sobre 1 sobre G. O G está aqui dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter a medida de corrente aqui da membrana, quando um íon passa, vai ser o produto do quê? Do delta V, que é a variação da voltagem, versus a condutância da membrana. Então, a gente viu que a gente consegue medir a condutância da membrana, sabendo a variação da voltagem. Então, esse delta V aqui é o chamado drive força. Drive força é a diferença entre o potencial de equilíbrio daquele íon. Então, vamos dar o exemplo do sódio, potencial de equilíbrio do sódio, menos o potencial de equilíbrio da membrana, que é essa equação do campo constante, que é o cálculo do potencial de equilíbrio que leva em consideração todos os íons que compõem a membrana. Então, a gente já viu que a gente consegue calcular a corrente gerada quando o íon passa na membrana. A gente viu que essa corrente, ela é proporcional à diferença do potencial de equilíbrio desse íon com o potencial de membrana. E o potencial de membrana, o que que é? Bom, potencial de membrana, ele é o potencial, é o
potencial que a célula vai ter em repouso, em que a gente considere, então, potencial de equilíbrio para todos os íons e a permeabilidade da membrana a todos esses íons. Então, são dois fatores que determinam o potencial de membrana: o equilíbrio de cada íon e quanto a membrana deixa esses íons passar. Então, essa fórmula aqui do potencial de membrana, que é a equação do campo constante, que a gente pode calcular o potencial de equilíbrio para os íons, ela é dada por uma fórmula muito parecida que foi extraída da equação de Nernst, né? Então, o potencial de membrana da célula, levando em consideração todos os íons, é uma fórmula retirada daqui, 61,5 log, né, da permeabilidade ao íon sódio versus a concentração do íon sódio no meio externo, dividido pela permeabilidade ao sódio versus a concentração do íon sódio no meio interno, mais todos os outros íons que participam desse movimento aqui. Então, você vai permeabilidade ao potássio versus a concentração do potássio no meio externo, dividir, continua dividindo aqui, permeabilidade ao potássio versus a concentração do potássio no meio interno. E assim sucessivamente você vai colocando todos os íons que são importantes para manter o equilíbrio dessa membrana. Ora, isso foi um cálculo teórico feito lá no início de 1900. Quando, lá por volta de 1950, quando com o advento de microscopia eletrônica e ótica, e com o advento de sistemas mais sofisticados, foi desenvolvido um sistema em que você pode colocar um eletrodo aqui, ó, dentro da célula. Você pode colocar um eletrodozinho de vidro muito fininho dentro da célula e outro aqui do lado de fora da célula. Você liga esse eletrodo a um galvanômetro e mede a diferença de potencial. Então a gente liga isso aqui a um galvanômetro e mede uma DDP, uma diferença do potencial de dentro para fora. Então, com esse equipamento, foi possível, então, medir o potencial de membrana das células que anos atrás havia sido medida por esse grupo de pesquisadores, né, esses físico-químicos, o nome deles aqui, o Hodgkin, o Katz e o Goldman, equação. Então, eles fizeram esse cálculo todo teórico. E quando se foi desenvolvido metodologias com eletrodos de vidro que eram colocados dentro da célula e a outra colocada do lado de fora, isso foi ligado ao galvanômetro, descobriram que esse cálculo teórico aqui era muito parecido com a medida feita com a bioeletrogênese, o sistema de bioeletrogênese que faz esse cálculo. Então, para um neurônio, então se a gente está falando aqui do neurônio, né, então está com o neurônio aqui para fazer essa medida, está com o eletrodo aqui e outro eletrodo aqui fora, liga isso no galvanômetro, essa diferença de potencial, ela gira em torno de menos 70 milivolts. Em torno de menos 70 milivolts. E quando os pesquisadores fizeram esse cálculo, eles acharam um valor muito parecido com menos 71 milivolts, né? Algo em torno de menos 70, menos 71 milivolts. Eu vou botar 70 para ficar igualzinho. Na verdade, eles não acharam exatamente o mesmo valor. Então, o que a gente tem? Ó, já vimos o conceito de potencial de equilíbrio. Então, potencial de equilíbrio é a voltagem que equilibra uma diferença de concentração. Então, para cada íon existe um equilíbrio ideal. Isso quer dizer que para o sódio, o potencial de equilíbrio dele é em torno de mais 60, ou seja, se eu abrir os canais de sódio, ele vai querer chegar até mais 60 e isso equilibra. Se eu abrir os canais para potássio, então o potássio vai fazer o quê? O potássio vai sair da célula porque ele quer o potencial de equilíbrio para o potássio é menos 90 milivolts.
Então ele vai sair então, carga positiva, então a favor do seu gradiente de concentração ele vai sair e ele vai querer sair, muito embora aqui dentro seja negativo e ele seja carga positiva, mas a favor do seu gradiente de concentração ele é movido para fora para alcançar o equilíbrio que é em torno de menos 90. Então veja que o potencial de equilíbrio do potássio está muito mais perto do potencial de equilíbrio da célula toda, quando a gente considera todos os íons, do que próximo do potencial de equilíbrio do sódio. Então, o potencial de equilíbrio do sódio está mais 60. Isso por quê? Porque em repouso, a permeabilidade da membrana ao potássio é muito maior do que a permeabilidade da membrana ao sódio. Ora, se a permeabilidade, o que determina o potencial de membrana? Não é basicamente o potencial de equilíbrio do íon e a permeabilidade da membrana aos íons? Então, se a permeabilidade da membrana ao potássio é muito maior do que a permeabilidade da membrana ao sódio, dá pra gente entender por que o potencial de membrana fica muito mais perto do potencial de equilíbrio do potássio. Então, o potencial de equilíbrio do potássio está menos 90 e o potencial de equilíbrio da membrana toda para o neurônio menos 70. Então, entendido isso, a gente pode partir então para o nosso terceiro conceito, que a gente vai revisar hoje, que é entender o que é o potencial de ação no axônio, né, no neurônio. Então, esse potencial de ação, vou apagar aqui na nossa fórmula, né, para ficar mais tranquilo para a gente ver. Então, quando você tem um estímulo nessa célula neuronal, então vamos fazer um gráfico aqui, que no eixo das ordenadas, vou botar aqui, o eixo das ordenadas, eu vou botar a variação da voltagem da membrana. Então ela vai aqui passando por zero, começando aqui de menos 70, né, em milivolts, e vai até, vou botar lá, mais 30, por exemplo. E no eixo das abscissas aqui o tempo. Então vou botar aqui tempo zero. Começou aqui o tempo zero. Então, num determinado instante, a célula está em repouso, o canal voltagem dependente de sódio está fechado. Então, nesse instante aqui, o potencial de repouso da célula está aqui, menos 70. Então, está todo parado. Um estímulo chega nesse neurônio. Vamos supor que é um receptor para tato, um receptor para dor. Então, você chegou com estímulo tátil, estímulo mecânico. Isso vai desencadear inicialmente uma alteração desse canal de sódio voltagem dependente. Você abriu o canal de sódio. Então, quando você abre o canal de sódio, começa o quê? A entrar íon sódio, a corrente de sódio aumenta. Então, nesse instante em que sódio começa a entrar, a célula começa o quê? A despolarizar. E ela tem uma despolarização muito rápida. Então, essa primeira fase aqui, do que a gente vai chamar isso de potencial de ação. Isso aqui é o potencial de ação. Tem fase, dividido em fases. Então, essa é a primeira fase, é a fase zero, ou a fase de despolarização. A fase de despolarização. Está em número, vamos deixar só despolarização. Então, em seguida, quando ele atinge lá, vai despolarizando, vai ficando menos negativo, ou seja, vai diminuindo a DDP, a diferença de potencial. Então, a célula vai ficando positiva aqui, vai ficando positiva dentro. Os canais para potássio, que também são canais voltagem dependentes, também são ativados. Ora, potencial de equilíbrio para o potássio, a gente não tinha visto que é menos 90 milivolts? Então, quando a célula que fica quando ela despolariza, ativa os canais de potássio também. E aí, o potássio, para chegar no equilíbrio dele, ele quer o quê? Ele quer sair da célula. Sai potássio da célula. Quando começa a sair potássio da célula, está saindo o quê? Carga positiva. Então, se está saindo carga positiva, muito embora tenha entrado
muito sódio aqui, ó, na fase de despolarização, aumentou a condutância ao sódio, entrou sódio na célula. Entrou sódio. Agora os canais para potássio se abrem e começa a sair potássio. Ora, se está saindo potássio, está saindo carga positiva, a célula começa a repolarizar. Então, essa fase de repolarização é dada pelo aumento da condutância, aumento ainda maior, né? Porque em repouso a condutância ao potássio já é grande, então aumenta a condutância dos canais para potássio, então sai potássio da célula. A célula hiperpolariza e depois volta para o seu repouso esperando o próximo estímulo. Então, a gente viu aqui a fase de despolarização, repolarização, uma leve hiperpolarização e depois o repouso elétrico. Repouso elétrico. O tempo que esse evento gasta no neurônio, né, na célula neuronal, é muito rápido. Ele vai assim de 0 até, no máximo, vou botar aqui, ó, 5 milissegundos. Em alguns neurônios, essa duração desse potencial de ação, às vezes vai 3 milissegundos, 2 milissegundos. Então eu botei aqui bem longo, até com 5, mas muitas vezes é bem menor do que isso. Então, a gente tem um período aqui, que vocês ouviram falar do período refratário absoluto, né? Então, durante um período em que os canais para sódio estão inativados, lembra que eu falei que quando abre o gate interno, logo em seguida, aí o íon entra e logo em seguida esse gate interno vai se fechar. E mesmo que o gate externo esteja aberto, o íon não consegue passar. Durante essa fase, é a fase que o íon sódio não consegue passar. Então, é uma fase em que os canais de sódio estão inativados. Então, existe um período aqui chamado período refratário absoluto, em que os canais de sódio estão inativados e a gente não consegue, então, gerar outro potencial de ação. Quer ver uma coisa mais interessante? Existem bloqueadores de canais de sódio, por exemplo, quando você vai no dentista e você usa um anestésico, né, xilocaína ou a lidocaína, que é a mesma coisa, a lidocaína, a molécula de xilocaína e lidocaína, ela bloqueia os canais de sódio voltagem independente. Ela bloqueia o canal de sódio voltagem independente. Quando ela bloqueia o canal de sódio voltagem independente, ela não deixa ter a despolarização. Ora, se não tem a despolarização, não tem a passagem, o potencial de ação não é gerado e a informação não passa de um neurônio para outro e essa informação não segue adiante. Então, você bloqueia a entrada do sinal, por exemplo. Se for sinal doloroso, né? Sinal de dor, você vai no dentista, você vai mexer, vai fazer alguma intervenção, então você bloqueia aquele sinal doloroso porque você não deixa mais gerar o potencial de ação. Você bloqueou o canal de sódio voltagem independente. Existem toxinas, né? A tetrodotoxina. Tetrodotoxina é a toxina do baiacu, do peixe. Vocês já ouviram falar que o baiacu tem que ter muito cuidado para comer o baiacu porque ele tem a tetrodotoxina. Então a tetrodotoxina, TTX, ela é uma toxina que bloqueia os canais de sódio voltagem independente. Então você comeu o baiacu com a tetrodotoxina, a pessoa morre paralisada, assim, bloqueia a geração de potencial de ação no corpo todo. Então morre até de parada respiratória que bloqueia os músculos respiratórios, né? Então a tetrodotoxina é um potente bloqueador desses canais voltagem independentes, ok? Então eu acho que a gente fica por aqui. Numa próxima aula a gente fala um pouco mais do transporte, da velocidade de condução desses potenciais de ação. Então, isso aí.